Bom dia a todos e a todas, voltando, desativando o mudo. A gente já começou com o nosso problema de sempre, que é esquecer se o mudo está ligado ou desligado. É com alegria que eu dou início a esse webinário, Paternidades em Agosto, né? Aproveitando o mês dos pais, para que a gente possa tratar de um tema importante, paternidades no plural. Hoje o nosso tema será paternidades, responsabilidades e afetos. Nós temos 3 palestrantes, mas eu gostaria de pedir a todos, eu falava aqui antes de começarmos na sala, que o evento é feito por todos nós, inclusive pelos ouvintes, então pedir a todos que participem. O importante é a troca de experiência, né? Através dessa troca que a gente consegue aí progredir e alcançar outros níveis de relação. É um evento, Paternidades Agosto é um evento realizado pela IMAG, né, pela Escola de Magistratura da Justiça Federal e pela Comissão de Equidade de Gênero, ambos presididos pela doutora Terezinha Caserta, desembargadora Terezinha Caserta. O evento foi organizado também pelo Rafa Rio, juntamente com a desembargadora Terezinha Caserta. Meu nome é Letícia, eu sou juíza federal, eu também sou membro da Comissão de Equidade de Gênero e vou conduzir hoje, fazer as apresentações dos nossos palestrantes no evento. Eu vou pedir a todos que antes de começar a fala, façam uma autodescrição. A gente vai começar ouvindo o Leandro Ziotto, depois o Thiago Koch, por fim o Sérgio. Aos poucos eu vou chamá-los, né, individualmente. E aí todos que quiserem fazer as perguntas já podem fazer pelo chat, perguntas em comentários, e depois das palestras a gente abre esse espaço para debate. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, estou com cabelo preso em trança atrás, uso um colar de bolas laranjas, visto um vestido de fundo escuro, fundo azul escuro, com estampas verde, laranja, branco, bastante alegre, como o dia vai ser. Então, vou introduzir o Leandro. O Leandro é um pai afetivo do Vini, é companheiro da Luísa, pesquisador em parentalidades, masculinidades e economia do cuidado. Fundador da For Daddy, consultoria voltada à equidade de gênero, primeira infância e cuidado. Signatário da ONU Mulheres, integrante dos grupos de trabalho Criança e Adolescente, da Rede Nossa São Paulo, e Homens pela Primeira Infância, da Rede Nacional Primeira Infância, e do coletivo Imagine 2030. Leandro, passo a palavra a você, peço que inicie fazendo essa audiodescrição. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tá todo mundo me escutando primeiro? Só para fazer o primeiro teste, legal. Bom, meu nome é Leandro Ziotto, eu tô no meu escritório aqui na minha casa, então atrás de mim tem um fundo branco, tem um quadrinho que eu ganhei da minha sogra de janelas de São Paulo, porque não sou arquiteto, mas adoro arquitetura, e atrás de mim tem um abajur redondo. Eu sou um homem branco, barba e cabelo castanho e bem escuro, e tô com um óculos tartaruga, assim que fala, bem retrô, e uma camisa quadriculada azul e branco. Bom, quero dizer que é uma honra, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque essa noite eu montei uma apresentação, essa noite passada, né? Eu montei uma apresentaçãozinha para vocês, porque eu queria trazer uns conteúdos bem legais, assim, para que a gente pudesse debater, eu acho que bem provocativo, para depois eu passar a bola para o meu querido amigo Thiago, muito mais do que um especialista no assunto, um parceiro, mas um querido amigo também. Tá todo mundo vendo a minha tela? Só para a gente ver se está todo mundo na mesma página. Bom, não vou me apresentar de novo, né? A doutora fez isso muito bem. E eu vou me permitir fazer uma sessão de pai coruja, já que a gente está falando de Dia dos Pais, né? Mês dos Pais, paternidade. Eu gosto de trazer o Vini nas minhas falas, porque é graças a ele que faço o que faço e sou o que sou, né? Se eu falasse que, nossa, o meu sonho desde criança era estudar e trabalhar com paternidade, eu vou estar mentindo, né? Porque a gente, homem, normalmente, a gente quer ser astronauta, policial, jogador de futebol. A gente nunca pensa desde criança ser pai, né? Então foi a minha paternidade com o Vinícius que foi realmente transformou tudo. E o Vini não, eu falo que eu sou pai afetivo do Vini porque o Vini não é meu filho biológico.
O Vini é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Eu brinco que eu precisaria fazer um PPT só para explicar a nossa configuração familiar, né? Mas eu gosto de trazer isso, né? Porque eu acho que mostra como o conceito de família, que eu gosto muito, que é o conceito da Unicef, nós da Forded, a consultoria que eu fundei, nós somos parceiros da Unicef, eu gosto muito de um conceito de família deles que fala que família é um grupo de adultos dispostos a criar e educar uma criança, independente de qualquer tipo de configuração familiar que você esteja. Eu acho que é importante porque a gente precisa cada vez mais falar de paternidades no plural e com S maiúsculo, sabe? Porque a gente corre muito risco de falar na paternidade no singular e falar da paternidade do Rodrigo Hilbert, sabe? Não tem nenhum problema com ele, mas sempre vai falar da paternidade daquele homem branco, cis, hétero, classe alta, que vai na floresta, caça alce e cozinha, faz sua própria capela. E nós não somos 200 milhões de Rodrigo Hilberts, né? Nós temos pais pretos, pais brancos, pais indígenas, pais PCDs, pais jovens, pais velhos. Então, falar dessa pluralidade na paternidade, eu acho que se faz muito necessário e eu acho que a organização do TRF, da EMAG, fez com muito carinho isso, por isso que eu fico muito feliz. E como que eu comecei a estudar e trabalhar com paternidades, né? É óbvio, com uma angústia particular. Quando eu conheci o Vinícius tinha 3 anos de idade. Hoje o Vinícius tem 13 já. Mas quando a gente foi todo mundo morar na mesma casa, né? Eu, o Vinícius e a Mariana, que é a mãe dele, o Vinícius, acho que quem é pai e mãe aqui está me escutando já deve se identificar com isso. O Vinícius estava tendo muita dificuldade para dormir, assim. O Vinícius acordava muitas vezes durante a noite, porque era uma dinâmica nova, era uma casa nova, um quarto novo, era uma configuração familiar nova, então ele estava tendo dificuldades para dormir. E depois de eu tentar, assim, todos os palpites, porque nessa hora soma palpites, né? Pai, mãe, sogro, sogra, vizinho, vizinha, todo mundo dá o seu palpite. Depois de tentar todos os palpites possíveis e nenhum deles dá certo, eu apelei para o Google. Eu acho que os pais da minha geração, né, da geração Y e Millennial, eu acho que apela sempre por oráculo moderno, que é o Google. Então, nessa terça-feira, eu brinco que a Forded, ou o esboço do que seria a Forded, né? A minha vontade de trabalhar e estudar, nasceu nessa terça-feira, às 4 horas da manhã, quando eu abri meu laptop e escrevi como colocar uma criança de 4 anos para dormir, porque eu já estava bem desesperado. E eu acho que o Vinícius chorando de um lado da cama e eu quase desesperado chorando do outro lado da cama também. O Google me deu 32 milhões de respostas. Eu fui bravamente até a quinta página do Google e eu não encontrei nada para nós homens. Nada, 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 nada. Todas as produções, todas as matérias, todos os textos, era sempre dedicado para as mulheres, assim. 11 dicas para ajudar as mães a colocar os seus filhos para dormir, querida mãezinha, dicas para as mães, mães superpotentes, mães guerreiras, mães super-heróis. Então, assim, e mais nenhuma produção que viesse para nós pais, assim. E aquela noite eu fiquei muito angustiado, e eu acho que foi naquela noite que eu percebi que tornar-se pai, independente se você é um pai biológico, independente se você é um pai adotivo, ou independente se você é um pai afetivo como eu, tornar-se pai é fácil na nossa sociedade. Mas a gente vive numa sociedade que ela dificulta bastante a gente exercer a nossa paternidade, e eu vou discorrer um pouquinho dela aqui. E uma coisa que eu posso falar com muita tranquilidade, assim, eu já estudo paternidades e masculinidades há mais de 6 anos, e uma coisa eu posso dizer com muita tranquilidade, assim, não existe nada na biologia, nada na genética que impeça nós homens de cuidar. Então, se não há nada que impeça nós homens de cuidar, por que nós homens não estamos ocupando esse papel de cuidador, né, dessa paternidade participativa e cuidadora? E aí não tem como a gente não falar de machismo, sabe assim? Eu acho que muita gente fala, nossa, Leandro, mas eu vim para uma palestra de paternidade, estou ouvindo falar sobre machismo, mas vocês vão ver que tem tudo a ver, assim. O machismo como o racismo, né, mas eu não vou explicar o racismo aqui, ele é o pilar central da forma que a gente se organiza como sociedade. E o machismo, ele não é só uma expressão comportamental e cultural, né? O machismo, ele é cultural, o machismo é institucional e o machismo é estrutural. E eu acho importante a gente entender, eu não quero ser muito professoral, mas eu acho que é importante todo mundo que estiver assistindo entender esses tipos de expressões machistas para a gente poder, inclusive, poder visualizá-las no nosso dia a dia, né? Visualizar o machismo que a gente performa no dia a dia e que as pessoas performam para a gente poder superá-las, né? Então, por exemplo, um exemplo do machismo cultural, né? Quem nunca escutou prende suas cabritas porque o meu bode tá solto, sabe assim? Azul é de menino e rosa é de menina. Olha, não senta assim que mocinha não senta desse jeito. Ou para de chorar porque homem não chora. Tudo isso são expressões idiomáticas, são expressões simbólicas que a gente ainda perpetua na nossa sociedade de forma machista. Um exemplo de machismo institucional, e para mim é o mais gritante, por exemplo, é a diferença de licenças paternidades e maternidades. Eu não sei se vocês sabem, no Brasil a licença maternidade ela ainda é de 120 a 180 dias.
E a licença paternidade, ela é só de 5 dias a 20. Lógico que a gente tem empresas hoje que oferecem 30, 40. O Grupo Boticário, por exemplo, esse ano está oferecendo 180 dias de licença paternidade. Mas é uma decisão própria da iniciativa privada. O Estado ainda regula que a licença paternidade no Brasil é de 5 a 20 dias. Então eu sempre faço essa provocação que a gente vive num país onde o carnaval é maior que a licença paternidade. Sabe assim? Então, assim, se o carnaval é maior que a licença paternidade, tem muito algo de errado, né? E como que isso impacta o machismo, impacta estruturalmente na sociedade? E eu acho que com dados que todo mundo sabe, assim, as mulheres ainda representam só 10% da política, as mulheres ocupam apenas 37% dos cargos gerenciais. Para os pais de meninas, eu não sei se vocês sabem, mas saiu esse ano do Instituto Avon, ou outro instituto de pesquisa, não lembro muito bem, a idade média que uma menina no Brasil sofre seu primeiro assédio é só de 9 anos. Então isso mostra como o machismo, ele influencia, ele impacta na nossa paternidade. Porque o machismo, ele tem sobrecarregado mentalmente, fisicamente e emocionalmente as mulheres, ao nós naturalizarmos elas desse papel de cuidado, protagonista, por exemplo, e tem afastado nós, homens, da mágica de criar nossos próprios filhos e filhas. Né? Então, assim, se existe um machismo, né, e na verdade existe até um conceito da década de 80 que chama caixa do homem, mas eu não quis trazer para não ficar muito professoral, né, e a gente tem pouco tempo, mas, por exemplo, existe um exemplo que mostra que o homem, para não ter a sua masculinidade questionada, né, ele precisa exercer uma série de características, de performance, então. E aí a academia vem entendendo que existe 7 formas de a gente desconstruir essa masculinidade, né, sair da masculinidade tóxica e performar uma masculinidade saudável. O gatilho que eu, né, e a Forded vem estudando nos últimos anos é o gatilho da paternidade. Assim. Eu realmente acredito, e o meu querido amigo Tiago vai falar logo depois de mim, eu realmente acredito que a paternidade tem sido um dos principais gatilhos de transformação de nós homens. Assim. Porque a gente pode perceber que ser pai e ser homem, que é performar, né, performar a paternidade, performar a masculinidade, não tem nada a ver com genética. É uma construção social. É a forma de influências que nós temos de outros homens, né? Nossos pais, nossos tios, nossos primos, nossos amigos, pais de amigos nossos. Todas essas influências masculinas e referências influenciaram na performance da nossa masculinidade e isso influencia na nossa paternidade, porque antes de ser pais, né, nós somos homens e a forma que a gente performa a nossa masculinidade impacta diretamente na paternidade que a gente performa também. E qual tem sido a paternidade que nos tem passado, né, de geração em geração? É uma paternidade, por exemplo, solitária, né? É uma paternidade que não pode errar, né? Nós ainda estamos pecando em ensinar nossos meninos que homens não podem errar. E homem que não pode errar e que não pode pedir ajuda, né? Inclusive é o homem que usa, o que encontra na violência a sua única ferramenta de solução de problemas, por exemplo. Nós homens não somos violentos porque geneticamente nós somos violentos. Nós somos violentos porque a gente aprendeu desde criança que a violência é uma ferramenta eficaz de solucionar problemas e problemas inclusive familiares, né? Com os nossos filhos. Então a gente precisa quebrar isso. E uma outra coisa que eu acho extremamente importante, e eu entendo o carinho por trás da expressão pai-herói, né? Eu também quero ser pai-herói para o meu filho, que é o Vini, mas a gente tem que tomar cuidado e começar a quebrar esses mitos, porque da mesma forma que é uma armadilha muito pesada, né? Essa coisa da mãe guerreira, por exemplo, né? Que aguenta tudo. O pai-herói, que também não pode errar, que não pode demonstrar fraqueza, são dois tipos de estereótipos muito negativos que podem influenciar a nossa parentalidade. E uma outra coisa extremamente importante, até hoje, vários homens entram em contato comigo pelas nossas redes sociais e falam da dificuldade que tem de demonstrar carinho e afeto com outro homem, com o seu próprio pai. Até hoje a gente vê homens adultos que falam que tem dificuldade de dar um abraço e um beijo no seu próprio pai, que tem uma dificuldade de dar um abraço e um beijo no seu próprio filho, no seu próprio irmão. Então a gente precisa entender que nada disso, né, demonstrar fraqueza, demonstrar vulnerabilidade, pedir ajuda, demonstrar afeto, nada disso faz nós menos homens, né? Eu acho que isso é eu sei que pode parecer bobo e simplista, mas eu acho que é extremamente importante a gente repetir isso diariamente, porque nós homens temos dificuldade de expressar essa vulnerabilidade. E só uma observação, essas ilustrações que eu acabei de passar são ilustrações de uma artista que eu gosto muito, que é a Elo De Angelo, e depois eu deixo aqui as redes sociais dela para vocês seguirem, porque eu sou apaixonado pelas artes dela. Então, assim, se tem tantas barreiras, como que a gente pode
ultrapassar essas barreiras para nós, homens, performarmos uma masculinidade mais participativa e cuidadora. Eu vou trazer só 3 exemplos para a gente não perder muito tempo e depois a gente bate um papo, escuto o Tiagão, escuto o Sérgio e depois a gente bate um papo. Para mim, o primeiro passo extremamente importante é nós, homens, entendermos e diferenciarmos essa broderagem tóxica dessa broderagem saudável, sabe? Porque nós, homens, a gente é incentivado a todo momento a montar grupos de amigos, né? Grupo do futebol, grupo do churrasco, grupo da sacanagem, grupo da política, grupo de não sei o quê, grupo da moto, grupo da bicicleta. Mas a gente tem extremamente dificuldade de montar redes de apoio. Isso a gente tem muito que aprender com as mulheres. Assim, as mulheres, por necessidade, elas tiveram que montar suas próprias redes de apoio, senão elas não conquistariam os direitos que elas teriam conquistado. Né? E nós, homens, até hoje, temos dificuldade de montar nossas próprias redes de apoio. Né? Uma provocação que eu trago para os homens que estão me escutando, assim, quando foi a última vez que você desabafou sobre alguma coisa que te pega muito para um amigo seu, para um outro homem? Ou quando você foi acolhedor com um outro homem sobre alguma situação que pega? Então é extremamente importante para a gente performar uma masculinidade saudável, para a gente performar uma paternidade mais possível e digna, é essa troca de experiência. Né? Homens, eu trocar experiência com o Sérgio trocar experiência com o Thiago trocar experiência comigo, nós homens trocarmos experiências das nossas paternidades, nossas masculinidades com outros homens é extremamente positivo e saudável e a gente precisa fazer mais isso. E o terceiro e último passo é quebrar mitos, né? Porque diariamente a gente é bombardeado com algum desses mitos que eu vou trazer e eu acho que, assim, taca a primeira pedra quem nunca falou, quem nunca escutou esses mitos, assim. Até hoje eu escuto que nós, homens, não sabemos fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Será que nós, homens, não conseguimos mesmo fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Será que nós, homens, não somos cuidadosos, né? Ou nós não temos nos permitido ser cuidadosos, seja conosco mesmo, ou seja com as nossas famílias, né? Será que homem não tem jeito para brincar com meninas? Até hoje eu escuto, entra muito homem em contato comigo que descobre que vai ser pai de uma menina e ele fica super angustiado porque ele não sabe de como lidar com uma menina, né? Será que até hoje a gente escuta que o homem não tem papel na amamentação? Eu acho que aí o Thiago pode falar com mais sabedoria do que eu, porque ele é mais especialista, mas assim, nós homens a gente tem um papel fundamental na amamentação. Muitos homens falam assim, nossa, Leandro, mas o que eu faço na hora que minha esposa tá amamentando? Cara, leva um copo d'água para ela, por exemplo, sabe assim? Porque amamentar dá muita sede, desgasta demais a mulher. Então você pode fazer tudo, você pode cuidar da casa, você pode cuidar da mãe, você pode cuidar da outra criança, se tiver uma outra criança na casa. Então a gente tem um impacto muito positivo na qualidade do aleitamento materno. E outra coisa, será que nós, homens, não temos jeito com criança mesmo, ou nós não estamos ensinando nossos meninos a ter jeito e ter cuidado, seja consigo ou seja com outras pessoas? Então a gente precisa quebrar esses mitos, entender que tornar-se pai é fácil, mas é difícil sim exercer a nossa paternidade, porque faltou referência para nós que somos adultos. E só para você ver como a referência é importante, o Promundo, que é uma organização que é parceira nossa, eles fizeram uma pesquisa com 2.000 homens em 2018, se eu não me engano, e essa pesquisa demonstrou que homens que foram criados num lar onde o pai dividiu equitativamente as atividades da casa, ele tem 1,5 vezes mais propensos a fazer o mesmo. Então, olha como nós, homens, pais, temos extremamente importância para influenciar positivamente nossos filhos e nossas filhas na hora de gerarem suas próprias configurações familiares. Então, se para nós, homens que estão nos escutando agora, faltou referência para gente, vamos criar nós as nossas referências para a próxima geração, sabe? Porque eu realmente acredito que a paternidade é um ato afetivo, é um ato social e é um ato político. E a paternidade pode mudar muito, muito. Uma paternidade participativa e amorosa pode mudar muito nós homens, pode mudar a família que a gente convive, que a gente está incluída, e pode mudar a sociedade que a gente vive. Eu acredito muito nisso. Acho que é isso, pessoal. Não quero prolongar para não tomar as falas dos meus colegas. Esses são os meus contatos, meu e-mail, meu celular, minhas redes sociais. Ah, outra coisa, eu combinei com o pessoal da EMAG, todo o material que eu compartilhei aqui com vocês, depois eu vou disponibilizar em PDF para vocês poderem ter as referências, tá bom? Quero agradecer e agora eu volto para vocês. Beijão e obrigado por terem me escutado com tanto carinho.
Leandro, muito boa a sua fala, extremamente clara. Eu acho que é um tema que, como eu iniciei falando, que toca a todos nós, né? E que a gente precisa repensar, porque quando a gente vem de uma sociedade estruturada de forma patriarcal, a gente entende que é normal determinadas coisas e nem questiona, né? Então, é normal que a mulher cuide e que o homem não tenha esse espaço dentro de casa com os filhos. Nem se questiona, né? As coisas são naturais. E elas não são tão naturais assim, né? Na verdade, são culturais, foram construções que foram se sedimentando aí com o passar dos anos e que hoje a gente começa a ver que a sociedade poderia se desenvolver de uma forma mais amorosa, mais integral, mais plural, se o homem tivesse uma participação ali mais efetiva, né, na criação dos filhos. Uma coisa que eu falo assim, para todos os homens que estão me escutando é assim: você não vai perder em nada participando ativamente da sua paternidade. Acredite, assim, acredite no que eu estou falando, no que o Thiago está falando, no que o Sérgio vai falar, porque todo mundo ganha, assim. Você ganha, a sua família ganha, a sua criança ganha, a sociedade inteira ganha. Então, vamos nós homens ocuparmos esse espaço de cuidado, sabe? Acho que é muito importante. E nós mulheres agradecemos, né? Porque nós também, agora falando aqui no meu lugar de fala, vivemos sobrecarregadas com todos os afazeres, né? Dentro dessa estrutura, e isso gera uma carga mental que de fato é muito cansativa. Então, assim, realmente isso é uma nova postura do homem frente à paternidade, frente à mulher, ela possibilita também uma leveza, relacionamentos mais saudáveis, né? Então, é realmente algo que a gente está aí na pauta do dia, que a gente não pode deixar de pensar. Tiago, vamos chamar o Tiago agora. Tiago Koch, ele é naturólogo, pai da Yara e da Malu, amante do mar. Desde que se tornou pai, vem se aprofundando em temas como masculinidades e paternidades. Criou o projeto Homem Paterno, que tem como foco os períodos de gestação, parto e puerpério, e que, por meio de cursos, palestras e trabalhos em grupos individuais, visa auxiliar homens que desejam imergir no universo da paternidade integral. Produz junto ao Papo de Homem os eventos Homens Possíveis, Pai, os desafios das paternidades atuais, além de ter participado do documentário O Silêncio dos Homens em 2019. Tiago, passo a palavra a você. Agora sim. A pegadinha do mudo, né? É o clássico hoje em dia das lives e dos encontros online. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com todos vocês, né? Leandro, meu amigo, parceiro aí, já algumas vezes a gente vê se encontrando, né, nessas telas. E um prazer estar falando aqui com vocês, né, dentro de um espaço tão relevante, sobre cuidado, né, sobre responsabilidade, sobre paternidades e masculinidades. Então, vou fazer uma autodescrição rapidamente. Eu sou um homem branco, características semelhantes ao do Leandro, estou com barba, né, cabelo preto também, querendo ficar careca. Atrás de mim tem uma parede branca com uma estante com alguns livros, tem uma foto minha. Eu estou vestindo uma camiseta cinza chumbo, tô com um colar e acho que é isso. Qualquer coisa, ouçam a descrição do Leandro que eu tô próximo dele. Então vamos lá, gente. Bom, eu estava ouvindo aqui o Leandro falar e é sempre muito bom ouvir ele falar, e eu acho que a gente está muito alinhado em muitas coisas, né? Dentro do que a gente entende das construções, né, das masculinidades, o impacto das construções das masculinidades nas nossas paternidades. E aí ele trouxe alguns conceitos que são muito, muito importantes para que a gente entenda esses impactos, quando a gente fala principalmente em responsabilidade e quando a gente fala em afeto, né, que são os pilares desse nosso bate-papo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as construções das masculinidades dentro dessa caixa do homem que o Leandro citou, né, que atualmente é difundido principalmente pelo Tony Porter, que é um cara que teve no início do mês um evento, Pai, Desafios das Paternidades Atuais, que eu produzo junto ao Papo de Homem, e ele traz justamente esse entendimento da caixa do homem, né, que o Leandro falou perfeitamente, algumas características que nós temos que bancar, né? Ser forte, ser viril, ter prontidão sexual, indisponível afetivamente, né, ter a raiva como a principal forma de demonstração de sentimentos. E toda essa construção, ela acaba gerando impactos para a nossa sociedade,
mas também de forma individual. Eu me arrisco a falar que nós temos também essa caixa do pai, que a partir do momento que a gente se identifica, né, ou que a gente cai nesse lugar independente da configuração familiar, como o Leandro bem disse, existe uma série de atributos que nós temos que carregar, como se fosse uma caixa acoplada nessa caixa do homem, que nos entregam assim que nós nascemos, tem essa caixa do pai. Ah, você é pai? Então toma essa caixa para você. Essa caixa você tem que ser assim. Afinal de contas, que tipo de pai é você que não é chefe de família? Então vejam bem, quando a gente fala a palavra chefe de família, a gente já está colocando aqui uma hierarquia de poder, onde existe um homem, né, dentro da nossa cultura, que é o chefe da família. E isso necessariamente já traz uma série de condições para quem compõe essa família. Dentro desse sistema que a gente já está, dessa estrutura patriarcal, machista, como o Leandro bem disse, existe já uma definição, umas definições de papéis, onde esse homem detém o poder de tudo que é público, ou seja, fora de casa, ele detém o poder do trabalho, da liberdade, da autonomia, do social, né, de prosperar, inclusive, profissionalmente, e essa mulher detém o poder, vamos dizer assim, entre aspas, porque é uma imposição, então não é um poder, eu quero ficar em casa, né? É uma imposição social que diz para a mulher, olha, em casa você tem o poder. Então ela tem o poder do meio privado, de tudo que envolve o cuidado. E isso, ao longo da nossa história, foi criando, com certeza, alguns mitos, como o Leandro bem trouxe. E aí eu quero decorrer um pouco desses mitos que acabam impactando nas nossas responsabilidades e no nosso afeto, na forma como a gente se disponibiliza afetivamente. Então, em 1989, a Elisabeth Batander, que é uma filósofa francesa, escreveu um livro chamado Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. E nesse livro, ela traz uma contraposição da ideia que toda mulher nasce para ser mãe, e que ela sabe ser mãe, e que ela tem que ser feliz sendo mãe. Então, essa é uma crença, o mito do amor materno é uma crença, e que está enraizado em toda a sociedade, tanto nas mulheres quanto nos homens. Nas mulheres, quando elas se deparam com a sua própria incapacidade de lidar com as demandas de um bebê, com esse desconhecido que é a maternidade, às vezes com a insatisfação de estar nesse lugar, com as ameaças dessa estrutura patriarcal que traz para elas, por exemplo, medo de perder o seu emprego, medo de como ela vai reconhecer esse seu próprio corpo, medo de não dar conta dessa amamentação, que é uma imposição também. Que tipo de mulher é você que não sabe amamentar ou que não quer amamentar? E todas essas imposições, esses mitos, podem gerar uma culpa muito grande para essas mulheres. E para nós homens, para nós pais, justamente a ideia que vocês mulheres, vão saber. Se de repente a minha filha fica aqui chorando por 1 minuto e eu em algum momento vejo que eu não dou conta, eu penso, opa, eu não dou conta, mas a Bruna dá conta. Então toma aqui, resolve. Eu não sei cortar unha. Mas por que a Bruna sabe cortar unha de criança? Por que eu acho que eu vou quebrar o dedinho da minha filha quando... E a Bruna não? Ela está aprendendo também. Então são várias coisas que a gente vai forjando dentro do nosso imaginário e a gente implementa no nosso dia a dia, que fazem parte dessa estrutura que o Leandro trouxe e que nos traz, que configura esses mitos, e que eu, já fazendo aí um paralelo ao mito do amor materno, eu trago um mito da incapacidade paterna, que é esse que o Leandro trouxe, que eu venho estudando nos últimos anos, justamente como uma questão conceitual mesmo. Que existe, assim como existe um mito do amor materno, existe um mito da incapacidade paterna, que é essas frases que o Leandro trouxe. Cadê a mãe dessa criança? Você está sozinho com ela? Sério que você vai fazer isso? Então são várias coisas que nós acreditamos, que estão forjadas, e que assim que a gente cai nesse lugar da paternidade, a gente acaba replicando. E essa é uma palavra muito importante. São algumas reflexões muito importantes. Sempre que o homem pergunta, Tiago, qual é a primeira coisa que eu faço para me preparar para a paternidade? A primeira coisa eu falo, Tiago, cara, o que você deseja e o que você não deseja replicar.
Quais são as suas referências paternas? Porque o fato de estarmos todos vivos aqui valida tudo o que foi feito. Porque deu certo, eu estou vivo, estou saudável, vocês todos estão saudáveis aqui, independentemente se for ruim ou não, se for positivo, ausente, presente, está validado. E diante do desconhecido que é a paternidade, porque a paternidade é você se deparar diariamente com o desconhecido e com o desconforto, quando a gente não tem repertório, quando a gente não tem referências, a tendência é a gente replicar, conscientemente ou inconscientemente. E aqui eu faço um gancho já, quando a gente olha, né, para esse cenário de quase 6 milhões de crianças sem pais na certidão de nascimento, um número altíssimo, né, se a gente deixar de contar ainda as mães solos dentro de famílias, né, que são famílias configuradas tradicionalmente, mas as mulheres ainda continuam tendo uma maternidade solo, porque esse pai está ausente total, afetivamente, presencialmente, em todas as formas. Enfim, vários números. Eu costumo falar que essa paternidade ela pode ser dividida de duas formas. Tá? Tem aquela frase, né? Quando que nasce um pai? Provavelmente vocês já ouviram um pai nasce, né? Nasce um filho, nasce um pai. Quando que o homem vira pai? O homem vira pai após o nascimento do filho. Essa é uma frase que é legítima, justamente porque quando a gente sai desse campo, né, da projeção, da imaginação, da romantização, inclusive, dessa paternidade, eu quero ser pai, ou enfim, não quero ser pai, mas eu já começo a elaborar essa paternidade, quando o filho nasce, eu tenho a materialização daquela criança, é palpável, né, sai desse campo imaginário. Mas existem muitos homens que se sentem pais antes desse filho chegar, durante a gestação, e pasmem, existem homens tentantes, que são homens, né, casais, enfim, dependendo da configuração familiar, que estão tentando engravidar, tentando adotar, pode ser também, e que se sentem mais pais que já têm filhos. E por que isso acontece? E é aqui que eu quero chegar. Porque eu divido isso em duas formas. O se sentir pai e o ser pai. O ser pai, ele está atrelado a responsabilidades. E o se sentir pai, ele é uma construção. Eu me sentir pai está atrelado ao quanto eu me envolvo com essa paternidade, ao quanto eu me disponibilizo afetivamente, ao quanto eu pesquiso, eu converso, eu estou envolvido de fato. Isso não necessariamente está relacionado ao nascimento de uma criança. Até porque tem pais que já têm filhos grandes e também não se sentem pais. Não há um vínculo. E essa relação, essa construção da paternidade, esse se sentir pai, está totalmente relacionado ao vínculo. Consequentemente, ao cuidado. Porque não existe vínculo sem cuidado, meus amigos. Outro dia eu recebi uma mensagem, cara, eu moro longe do meu filho, ele mora em outra cidade, a gente não se fala, eu estou com extrema dificuldade de me vincular, ele não quer nem falar comigo. Não existe como criar um vínculo sem cuidado e sem presença. Isso não significa que ele não possa criar vínculo ao longo da vida. Porque sempre existe tempo de reparação, de reconciliação e de construção. Mas a ausência é um limitador, sim. As telas não criam vínculo, porque eu não estou no dia a dia. E a gente tem que falar sobre isso. Tela não cria vínculo. Eu falo por experiência própria. Minha mãe mora em uma outra cidade, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e a mãe da Bruna mora em São Paulo. A relação que minha filha tem com as duas vós são totalmente diferentes. E não é porque questão de amor, é questão de presença, de vínculo. Isso se dá em todos os papéis familiares. E existe uma outra paternidade que é relacionada à responsabilidade, que não tem nada a ver com se sentir pai. Se eu e você geramos uma vida, ou adotamos uma criança, ou enfim, surgiu uma criança na nossa vida, a partir do momento que nós geramos uma vida, existe responsabilidade. E que não tem nada a ver com se sentir pai.
E o que dentro de uma gestação, qual que é a responsabilidade de um homem dentro da gestação? É saber tudo de gestação. É saber tudo de parto. Ele tem que saber o que envolve, porque se existe um bebê, que é a responsabilidade dele, que está dentro de uma mãe, de uma mulher ou de um homem trans, né? É importante a gente falar disso, que homens trans também podem gestar, podem parir e podem amamentar. A responsabilidade minha é de cuidar essa pessoa que está gestando, se eu sou o pai dessa criança. Ou, pelo menos, oferecer o melhor cenário possível dentro das limitações do recorte racial e social onde eu estou inserido. Mas ter na mente que existe uma responsabilidade. Eu preciso saber quais são as fases da gestação. Quais são as principais características? Qual é o meu lugar na hora do parto? Quais são as maternidades? Qual é a diferença de uma cesariana, parto normal, parto natural? O que fazer, o que não fazer? Qual é o meu papel lá já no puerpério, no aleitamento materno ou aleitamento humano, se a gente englobar homens trans? Qual é o meu papel? E isso é responsabilidade, não é ser legal. Né, que o Leandro bem trouxe, né, do pai herói, do paizão, essas frases que a gente ouve, né, paternidade ativa, paternidade consciente, esses rótulos eu entendo que são muito importantes para que a gente possa localizar onde nós estamos dentro de um processo de transição que é lento, mas que está acontecendo. Mas o meu sonho é que um dia eu possa falar que a gente está falando aqui numa reunião sobre paternidade, não paternidade ativa. Porque não existe maternidade ativa, meus amigos. Existe maternidade. Existe mãe. E por que a gente tem que colocar pai ativo, pai consciente, paternidade integral? É porque está faltando. E se você que, assim como eu, se intitula como um pai ativo, maravilha. Mas saiba que esse pai ativo, ele diz que falta muito. Que a gente está longe. E que provavelmente a gente tem um caminho muito maior agora de reparação do que de reconhecimento. E talvez esse seja um dos maiores desafios para os homens que estão debruçados sobre a paternidade. Que estão aqui como nós, refletindo, questionando e querendo fazer diferente. Talvez não se encontre esse reconhecimento. Algo natural dos seres humanos, né? Nosso cérebro ele funciona como um mecanismo, né, de reconhecimento. Eu falo para você, Leandro, como você está bonito hoje, eu espero pelo menos um obrigado. O nosso cérebro ele funciona com um sistema de recompensa. Então, se eu estou me debruçando sobre a paternidade, eu estou fazendo diferente do que sempre foi, né? E aí entendamos aqui que a régua da paternidade é desse tamanho, né? Desse tamanho. E se eu faço um pouquinho a mais, é natural que eu queira um reconhecimento. E esse reconhecimento provavelmente não virá. Não virá. Às vezes das nossas próprias parceiras ou parceiros, e da sociedade muito menos. Porque estamos vivenciando um momento de reparação. Eu não estou falando que ser reconhecido é ruim, ou reconhecer é ruim, mas que tenhamos consciência que a gente está longe, e que a gente está nadando contra a maré, e a nadadas curtas, lentas, e que isso tudo só vai mudar quando houverem mais espaços como esses, e principalmente quando nós homens, nos organizarmos, nos mobilizarmos para mudar. Porque já que nós ocupamos os principais lugares de poder na sociedade, somente quando nós homens nos organizarmos e lutarmos por uma licença paternidade digna, né? Porque se eu ficasse em casa somente 5 dias, a minha parceira estaria surtada. Porque qualquer pessoa que fica 24 horas com o bebê surta. Surta. E aí a gente chama de louca, de não é assim, é mimimi. Então existe uma questão aí estrutural, como já foi dita, cultural, mas que necessariamente depende do engajamento de nós, homens. Não podemos, mais uma vez, ficar esperando que as mulheres se mobilizem para resolver os nossos problemas, porque são os nossos problemas, são as nossas responsabilidades, assim como as creches, né? Quem que luta pelas creches são as mulheres, porque quem tem que ficar com essas crianças normalmente são as mulheres. Por que a gente não participa desses tipos de pauta? Não existe outro caminho sem olharmos para a paternidade, para as masculinidades,
reconhecendo o cuidado como uma das principais afirmações dessas paternidades e masculinidades. É isso que eu desejo, que o cuidado seja encarado, reconhecido como uma das principais afirmações das paternidades e das masculinidades. Só assim as coisas vão mudar. Enquanto for ainda delegado ou olhado como algo inferior, que ainda é, né, as coisas vão ficar. Eu acho que pelo menos vai ficar a gente vai estar fazendo a manutenção, vamos dizer assim, né, de uma estrutura, e quem paga normalmente, né, são as mulheres pretas principalmente, público LGBTQIA+, enfim, todas as pessoas que estão embaixo daí dessa hierarquia de poder. Então, era isso que eu queria falar. Improvisei aqui, na verdade, pautado no que o Leandro disse, mas eu acho que já dá bastante coisa para a gente conversar aí. Obrigado. Tiago, foi uma delícia te ouvir. É bom a gente acreditar e ter esperança e que possa haver uma transformação. Achei muito interessante quando você falou que é uma opção, né? Que o homem tem que escolher o caminho que ele quer seguir. E o caminho do cuidado e da responsabilidade é um caminho mais trabalhoso. É um caminho mais trabalhoso porque tem trabalho, cuidar é trabalhoso, porque o reconhecimento não vem, né? E aí eu vou falar como lado de mulher, eu sempre falo assim, mas poxa, não tá fazendo nada demais, né? Não tá fazendo nada além da obrigação e ela tem que aplaudir, eu faço 10 vezes isso, ninguém nunca aplaudiu, né? Então, assim, a gente fica nessa situação de que aquilo seria natural que o homem fizesse, né? Por que então a gente precisa o tempo todo aplaudir se aquilo também é uma atribuição dele? Aquela diferença que a gente tem entre, ele me ajuda porque a obrigação é só minha ou dividimos essa obrigação, né? Porque quando fica nessa ajuda, não existe uma divisão da carga mental daquele trabalho. Existe só uma divisão ali no máximo da execução, né? Exatamente. Exatamente. É o tal da carga mental, né? Que cada vez mais as pessoas estão falando, né? Que é isso, né? Esse termo paternidade ativa, eu sou um pouco crítico, entendendo que é importante. Acho que é importante, como eu já disse, né? Porque sai, né? Pelo menos a gente está distinguindo aí, né? Quem não faz nada de quem está fazendo alguma coisa, que é importante. Mas eu sou crítico no sentido que nós homens já temos uma tendência, tá? Obviamente, quando eu falo homens, né? São muitos homens, então é uma tendência a racionalizar as coisas e querer, principalmente, ir para uma parte operacional. Então, quando você fala em paternidade ativa, me vem muito na cabeça que o cara vai ter uma listinha de checklist. E aí, chegando no final do dia, ele fala, opa, lavei a roupa, lavei a fralda, limpei aqui, opa, posso ter aqui um carimbo de pai ativo, porque eu cumpri os checklists de tarefas. Mas não é só tarefas. A gente está falando em planejamento, a gente está falando em afeto, a gente está falando em algo muito maior, a gente está falando em algo que vem muito mais de dentro para fora, de ser reconhecido pelo que você faz e não de fazer pelo reconhecimento. Que eu acho que é um lugar, a gente cai fácil nesse lugar, de fazer pelo reconhecimento. E eu vejo muitos homens nesse lugar, conscientemente ou inconscientemente. Eu preciso ser um pai ativo, então eu vou fazer isso. E aí o cara fica naquela expectativa de ser reconhecido como um pai ativo, né? Então, são algumas coisas que me fazem refletir justamente, né, sobre esses rótulos, mas entendendo que eles são importantes para esse momento que a gente está vivenciando. Sim, a gente nunca pode descontextualizar, né? É uma caminhada mesmo. E Exato. a questão é querer tomar a pílula da caminhada, né? Eu acho que esse é o grande divisor. Querer optar nessa opção que você disse de reproduzir o que eu quero para mim, o que eu quero para a sociedade, né? E tomar a pílula para evoluir. Lógico que nós também, todos, né? A vida é uma caminhada. A outra coisa que me chamou bastante atenção foi essa questão da responsabilidade do sentir pai, né? Eu fico sempre pensando o afeto e a responsabilidade, como eles se interrelacionam.
porque o cuidado, o fato da gente começar a exercer o cuidado, ele também leva com que a gente seja responsável, a gente se vincule, né, em termos de responsabilidade àquele cuidado. Então, é uma coisa difícil, parece que meio imbrincada, assim, eu fico pensando assim, se os homens que têm o afeto ali pelos filhos, mas não têm uma postura ativa, vamos cair aí no clichê, se eles são responsáveis afetivamente, né? Quais os graus que isso seria? Eu acho bastante delicado, a gente pode deixar até para depois da fala do Sérgio, a gente debater um pouco essa questão, já que também é o tema da nossa palestra, né, da responsabilidade e afeto, que eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em distinguir. Sim. Queria colocar também, assim, a ausência dos pais, né? Eu vejo 100 processos por dia, 50 processos por dia, e eu olho as certidões. Tenho esse hábito de olhar as certidões. E é muito comum ainda a certidão de nascimento sem nome de pai. Acho que isso diminuiu um pouco com a ação de investigação de paternidade, né, com a facilidade dos exames, né, científicos aí de aferir a paternidade, mas ainda é muito comum. É muito comum. E a gente não sabe até que ponto isso é positivo para essa pessoa, né? De repente, se é uma figura tóxica, negativa, talvez eu não gostaria de ter o nome do meu pai, porque ele não representa nada na minha vida, né? Então, são algumas coisas que cabem reflexões, na verdade, né? Não existe certo e errado. E eu acho que só essa que você falou da relação da responsabilidade e do afeto, eu vejo que eles são totalmente atrelados, sabe? Por que eu falo isso? Porque uma das formas dos pais também se vincularem a essa criança, por exemplo, na gestação, que é meu foco de trabalho, é quando ele começa a se envolver com as responsabilidades. Então, se eu começo a pesquisar, se eu começo a ir junto com a minha parceira nas consultas, se eu começo a me apropriar dessas responsabilidades já dentro da gestação, naturalmente eu vou me vinculando. Então, esse vínculo, ele também é uma construção e que ele pode ser potencializado à medida que eu também me aproprio das minhas responsabilidades. Eu sou mãe, né, tenho 2 filhas, e aí eu com a maternidade, eu também senti que foi uma construção. Eu não senti que foi algo que ocorreu assim, Foi uma construção, a construção primeiro com a gestação e depois quando concretiza o filho e a separação do que é a gente, o que é a criança e qual o nosso papel. Não é algo... Não é instintivo. Não é instintivo. E aí eu acho curioso, assim, quando a gente conversa, as pessoas falam, não, isso é instintivo, a mulher nasce com isso e o homem não. Mas não é o que eu senti, né? Isso, talvez algumas mulheres vivenciem isso, né? Falam, nossa, eu nasci para ser mãe, eu quero ser mãe, beleza. Mas a gente não pode colocar isso para todos e para todas, para todos, na verdade, né? Porque não é instintivo. Você pode ter um instinto materno, mas a gente não pode falar que a maternidade é algo instintivo. Porque existem milhares ou milhões, não sei, de mulheres que não têm isso, na verdade, né? Tem muitas mulheres, e isso gera culpa, isso pode gerar depressão, isso pode gerar abandono, psicose, né? Tem vários desdobramentos dessa culpa de você não se sentir mãe, ou de você ter que ser mãe, né? E ainda mais no Brasil, por exemplo, que existem aí números gigantescos de gravidez de adolescentes, de meninas. Essas meninas, e ainda contextualizando dentro de um país que é assim religioso e que traz em alguns conceitos, alguns conceitos não, né, um padrão moral muito grande, muitas meninas têm que ser mães. Não foi uma opção. Não é uma opção. Ela não optou por isso. Ela foi violentada, normalmente por tios, por pais. Então, mais um dado que a gente traz aqui quando a gente fala de paternidade no Brasil. Então, são referências paternas, porque por mais que não sejam pais, são referências paternas, referências masculinas, e que vai impactar, porque ela não quis ser mãe. E ela vai ter que ser mãe. E aí ela se depara com uma maternidade decorrente de um abuso, adolescente, e ela tem que saber ser mãe. Essa maternidade é instintiva. Olha que cruel que é falar isso, né? Então, são algumas camadas que a gente precisa olhar quando a gente traz alguns termos como esse, né? Da maternidade como instintiva, e da paternidade como não instintiva.
enquanto, na verdade, nenhuma das duas são instintivas, as duas são construídas. Né? Então, enfim. Então, vamos construir o melhor possível, né? Esse é o objetivo. Eu podia continuar aqui falando, mas vamos chamar o Sérgio, ainda temos que ouvi-lo. O Sérgio, ele trabalha no mesmo andar que eu, agora não mais, né? Porque estamos separados aí pela pandemia. Ele é servidor da Justiça Federal desde 90, passou pelos fóruns do Pedro Lessa, da execução fiscal, e hoje está nos juizados especiais. Ele tem 3 filhos, 2 homens com já 30 e 27 anos, de um primeiro relacionamento, de um primeiro casamento, e uma filha, a Bia, de 14 anos. Os filhos são publicitários e a filha está ainda no ensino fundamental. Ele é um cicloativista, sempre me chama me estimula a pedalar, e também faz isso com a família dele, une a família dessa forma. O Sérgio vai trazer um pouco, né, da experiência dele, ele não é um estudioso, mas do assunto, né, não é uma pessoa que se dedica a isso, mas ele vai trazer e aproximar todo o nosso público e os nossos ouvintes dessa realidade que é a paternidade, as formas das paternidades e as formas como ela pode se dar e se desdobrar. Sérgio, peço para você fazer sua audiodescrição e a palavra é sua. Então, vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Eu sou um homem branco. Estou usando um óculos aqui de um ar escuro. Tenho uma barba grisalha e semicalvo. Estou usando uma camisa azul, uma camisa azul. E acho que é isso. Trabalho agora em home, estou aqui no meu quarto, que é meu escritório. Enfim, queria cumprimentar a todos e a todas novamente, né? Agradecer a doutora Letícia pelo convite, parabenizar a EMAG pelas palestras, pelos temas, e acho assim que a EMAG está sofisticada, essa é a palavra. Bom, meu nome é Sérgio, de novo. Eu trabalho na Justiça desde 1990 e eu comecei a pensar minha trajetória como pai, hoje com filhos aí de 31, 27, 14 anos, posso dizer que o meu trajeto foi vitorioso. Eu não sou palestrante, nunca fiz palestras, né? Mas eu estou vendo que a minha história se enquadra no que os colegas aí, palestrantes, estão contando. Eu acho que eu estou bem dentro dessa coisa toda. Eu passei assim momentos conturbados, né, na minha história, mas a coroação assim está nos seres humanos que eu formei, e eu fico com aquela sensação de dever cumprido. Eu vou começar a minha história, eu vou contar rapidinho, ali nos anos, em 1990. Eu fui muito amado, muito querido pelos meus pais, tal, mas a educação, ela era mesmo essa coisa machista, né? Eu nasci em 66, eu tenho 55 anos. Então, eu vi aquela forma como que meu pai conduzia as coisas, né? Era uma coisa muito machista que eu nunca aceitei desde moleque, né? Eu já tinha essa visão. E aí eu falei assim, eu não quero isso para mim, eu não quero... eu quero alterar esse rumo aí, né? Então vamos lá para 86, que foi quando eu conheci minha primeira esposa, namorava e tal. Em 1986, quando foi em 1990, que foi um marco para mim, eu terminei o meu curso de Direito, eu entrei na Justiça e eu fui morar junto com a Marisa, né? Tudo ao mesmo tempo. E aí o que a gente não sabia quando foi morar junto, que ela estava grávida, né?
Só que assim, eu conheci ela em 86 para 87, quando foi 88, ela teve um câncer, uma doença de Hodgkin, que eu auxiliei muito, que eu fiquei junto com ela, embora ali bem novinho, mas eu acompanhei. Então, quando a gente foi morar junto em 90, nós estávamos grávidos, né? E a gente não sabia. E ela tinha recém saído aí de quimioterapia, radioterapia, enfim. Esse foi o meu primeiro perrengue, assim, né? Falei, e agora, né? Como é que vai essa gravidez e tal? Consultamos os oncologistas, não. Prossegue, porque a gente é muito novo, né? Bom, enfim. Aí, o meu filho nasceu, Marcelo, mais velho, né? Ele nasceu em agosto, então, inclusive, até depois da manhã ele completa 31 anos. Bom, e aí tocamos assim a coisa com ele bebê, e fomos aprendendo juntos, aquela coisa maravilhosa, né? E em 93 nasceu o meu segundo filho, o Vinícius, né? Continuamos os dois, ela era professora, dividindo tudo, era tudo aquilo meio que eu tinha idealizado, né? O que lá atrás meu pai não fazia, eu estava fazendo aqui, agora na minha vidinha aí, na minha carreira, né? Quando foi em 99, e aí vem uma parte triste aí, né? A minha primeira esposa, ela teve um câncer de mama. E adoeceu e eles estavam com 10 e 7 anos, né? E a partir daí, 99, ela era uma rotina de hospitais. Então, assim, aquilo que era tudo dividido passou a ser... Porque ela doente, então eu cuidava dela, tinha que trabalhar, e a vida dos meninos, né? Que era reunião de escola, lição de casa, judô, violão, hospital. Então, assim, o negócio ficou muito maior, o que era para ser uma divisão ficou... Né? Mas, né? Vamos em frente, né? A gente teve muita dor e medo, né? Aquela coisa, medo de perdê-la, as enfermidades, tal. Quando foi em 2002, ela tinha tido câncer de mama em 99, 2000, quando foi em 2002, a doença voltou, e voltou de uma forma agressiva. Foi para pulmão e ossos, né? Acho que foi o período mais triste, mais conturbada na história. Assim, aí ficou pesado mesmo, né? Muito pesado. E a gente ali no dia a dia não tinha muito suporte. Era eu, ela e tinha uma empregada que dava um apoio para a gente e tal. E em 2003, assim, infelizmente, a gente perdeu essa batalha, né? Ela faleceu. E nessa época eu estava com 37 anos, né? E tinha aí um longo caminho, os meninos aí com 10 e 7 anos. E aí pesou mesmo, né? Assim, eu percebi que tinha um longo caminho, tinha que reestruturar a minha vida e com eles, e junto com eles. E eu não abria mão, assim, de ficar com eles de jeito nenhum. Teve até uma amiga de um amigo aí que, na época, assim, vendo a história, falou: você não vai doar os seus filhinhos como se fossem gatinhos? Não, jamais, né? Essa coisa a gente vai... Não abro mão disso daí, né? E, bom, enfim... Entendi o nome. E aí, quando foi 2003, quando foi em 2004, e aí assim, nesse períodozinho de 2003, 2004, as avós se revezavam em casa, né?
que era uma coisa que não tinha como, eu tinha que trabalhar com a escola dos meninos, as avós se revezavam em casa para dar esse suporte para a gente, né? Enfim, quando foi em 2004, aí eu conheci a Marinês, a minha atual esposa, em 2006. E assim, a Marinês, ela foi um anjo assim, na minha vida. Ela acolheu eu e os meninos, sabe? Assim, uma pessoa especial, e eu nunca vou me esquecer disso. Em 2006 a gente casou, em 2007 nasceu a Beatriz. Então, assim, se eu fosse discorrer aí de todos os terrenos, assim, é muito tempo, mas em suma, é isso daí mesmo, a minha história, né? Ao contar a minha história aí, eu pude compartilhar com vocês aí as minhas dificuldades, as minhas alegrias, e a certeza que tudo valeu a pena, né? Eu sou um pai muito orgulhoso, assim, da minha história. Então, é isso aí, gente. Sérgio, deixou todo mundo emocionado. Eu acho que o que você traz é muito de acordo com o que o Tiago também trouxe, né, dessa incapacidade do homem de assumir a paternidade. E quando eu lembrei de você para falar aqui nesse evento, foi um pouco por isso, para mostrar que mesmo numa situação de dor desfavorável, é possível um homem assumir os filhos e tocar a vida e reconstruir e encaminhar, né? Eu sei que seus filhos estão bem, eu vejo que eles são próximos, né? Como a gente trabalha no mesmo andar, a gente percebe, eu vejo que ele liga para os filhos, que tem toda uma proximidade. Então, eu acho que é um exemplo de que da potencialidade do homem como pai, né? Da possibilidade de assumir integralmente e fazer o papel dele. Eu sempre falo que não tem como fazer papel de... A mãe não pode ser pai e mãe, nem o pai ser mãe e pai. Cada um tem o seu papel. Mas é possível ser um pai muito bom e é possível ser uma mãe muito boa, né? Eu acho que é isso que a gente acredita. Eu tenho... no chat já elogiaram a fala de todos. Eu acho que esse compartilhamento das experiências, ele faz com que a gente possa se posicionar e ajuda a gente a escolher a pílula do trabalho, porque tomar a pílula, né, de exercer uma paternidade mais ativa, né? Infelizmente, vamos ter que usar esse termo. No atual momento, ainda vamos ter que usar esse termo. E que isso é um ganho muito grande, né? Você vê que o Sérgio, com os filhos já adultos, ele tem um vínculo próximo, a gente vê isso. Então, foi isso que também foi falado, né? Que não existe vínculo sem cuidado. Eu acho que isso é uma dos pontos que a gente tem que saber. Então, dá mais trabalho, mas, por outro lado, em recompensa, o vínculo realmente de afeto é muito mais intenso. E a gente vê isso dos filhos com as mães, né? Nas famílias que estruturadas dessa forma ainda patriarcal, a gente vê que normalmente o vínculo dos filhos é mais próximo com as mães do que com os pais, né? Então, isso acaba realmente tendo repercussões futuras grandes, né? Então, acho que aqui a gente tem algumas, além dos elogios, né? Chegou uma pergunta sobre o papel dos pais tem várias pessoas testemunhando, né? Que estão... O Rafael falou assim: estou emocionado com as falas, estou me preparando para ser pai. Eu e minha companheira Jéssica voltaremos a tentar em breve. Eu falo voltaremos porque tivemos uma perda de gravidez há 1 ano. Já me sinto pai desde então. Minha consideração é que, quando houve perda da gravidez, a maioria dos homens que me relacionam ou não tocava no assunto ou falava vai passar. Vocês são jovens, tentem de novo. Isso para mim diz muito sobre o lugar de pai, masculinidades e aspectos. Também outro também fala que também estão grávidos e que José Renato Rodrigues, né? E que o exemplo prático de uma desejada e replicável paternidade, né? Que ele está vendo nisso um exemplo.
e agradeceu ao Sérgio contar a história. Várias pessoas aqui replicaram que foi muito emocionante, né, a história contada pelo Sérgio, e eu queria retomar um pouco, já que nós temos ainda um pouquinho de tempo, a questão da responsabilidade afetiva e do cuidado e dessa... todos os pais, eu acho que de uma maneira geral, eles se sentem pais. Eu gosto do meu filho. Só que eles não tomam esse passo de efetivamente cuidar e assumir a responsabilidade. Então, como esse passo pode ser dado, né? Como a gente faz para fomentar uma sociedade em que o homem ocupe o seu lugar? Eu agora até me veio que o grupo na escola é grupo de mães, né? Porque só tem mães no grupo, não tem grupo de pais, não tem um pai que participa do grupo, o grupo já chama grupo de mães. Então, como que a gente faz para... o que vocês assim pensariam e instigariam as pessoas que nos escutam, né? Os nossos participantes a fazer e como eles podem se reposicionar? Eu não sei quem gostaria de falar primeiro. Posso fazer uma observação só? Eu vou responder Claro, rapidinho, Leandro. passo para eles, mas eu quero fazer uma observação na fala do Sérgio que me emocionou muito. Isso mostra muito como a nossa sociedade, a gente precisa aprender. Eu tenho uma psicanalista que eu gosto muito, que chama Vera O'Connelly, e ela um dia falou para mim, eu encontrei ela num evento, e ela falou assim: Leandro, criar uma criança é muito difícil para ficar nos ombros de uma ou duas pessoas só. Então, assim, quando as pessoas perguntam para mim: Leandro, qual que é o seu sonho, né? Qual que é o seu objetivo, sua missão com a For Dead, né? Com o seu trabalho que você faz, assim. O meu sonho é realmente a gente construir uma sociedade cuidadora, sabe? Uma sociedade que saiba cuidar os nossos próprios filhos, dos filhos dos outros e dos filhos de ninguém, sabe assim? Porque, por exemplo, eu não conheço as filhas do Tiago, mas é importante eu ter a responsabilidade que, inclusive, a saúde mental, a integridade física e a dignidade cidadã das filhas do Tiago, dos filhos do Sérgio, também é responsabilidade minha como cidadão. Né? Então, assim, porque aqui uma outra conversa que eu escutei com um psicanalista francês, quando eu tive uma conversa com ele fala assim que brasileiro não gosta de criança, gosta de filho. Eu adorei essa provocação que ele fala. Porque a gente chama nossos filhos pelos nomes, mas os filhos dos outros a gente chama de criança, sabe assim? E eu adorei essa provocação desse psicanalista, eu infelizmente esqueci o nome dele, porque é verdade, assim, a gente para além da paternidade, é a única provocação que eu gostaria de trazer, aí daqui a pouco eu te respondo, assim, para além da paternidade, para além da maternidade, a gente precisa falar de cuidado, sabe assim? Se todos nós somos adultos saudáveis aqui, inclusive economicamente produtivos, é porque alguém dedicou cuidados para nós, né? Então, assim, para não ficar pesado para mim, para não ficar pesado para o Sérgio, para não ficar pesado para ninguém, se todos nós vivêssemos numa grande rede de apoio, por isso que é a coisa que eu mais defendo na minha existência como pai, sabe, assim, de pessoa que trabalha com isso. Eu acho que, assim, ninguém é obrigado a ser pai e ser mãe, mas todo mundo eu acho que tem o direito de ser rede de apoio de alguém, sabe assim? Então, se você não é pai e não é mãe ainda, seja rede de apoio de algum colega, de alguma colega, de um irmão, de uma irmã, porque, cara, se sua paternidade tá fácil, você tá fazendo alguma coisa de errado. Criança não veio para ser fácil. Pode ser maravilhoso a paternidade, mas não é fácil, gente. Então, assim, se não é fácil para mim, não vai ser fácil para ninguém. Não vai ser fácil para ninguém. Então, assim, a gente precisa entender que é a obrigação de todo mundo para que a gente viva numa sociedade mais cuidadora. E aí, já te respondendo, e de forma prática, para não tomar muito tempo, que eu já falei muito, é assim, eu acho que a gente precisa de ações concretas, né? Assim, e algumas ações concretas, assim, a gente precisa de 3 pilares de pessoas que se envolvam nisso. A gente precisa da sociedade civil se envolvendo nisso, então exigindo seus direitos, né? A gente precisa de política pública. Como eu falei, enquanto a gente viver num país ainda que a licença paternidade é de 5 dias, é um país que o Estado reproduz que eu não sou importante para o cuidado do meu filho, sabe assim? Um Estado que não obriga ainda, por exemplo, instalar fraldário no banheiro masculino ou fornecer banheiro da família, por exemplo, em espaços públicos, é um Estado, por exemplo, que proíbe o Thiago sair com a filha dele sozinha. Porque se o Thiago sair agora com a filha dele, que é bebê, sozinha, ele não vai ter aonde, por exemplo, trocar as fraldas. Ele sempre vai ter que ter uma mulher a tirar colo, sabe assim? E eu acho que o terceiro e último pilar que é muito importante é o apoio da iniciativa privada, assim. A iniciativa privada tem um apoio fundamental
para desenvolver programas e ações para que seus colaboradores, homens e mulheres, consigam exercer a sua profissão e a sua paternidade e maternidade de forma digna, sabe assim? Então, eu acho que essas três frentes, assim, é a sociedade civil cobrando seus direitos, eu acho que é o Estado fazendo o seu papel de criar políticas públicas, e já existe várias, gente. Pré-natal do parceiro é uma política pública incrível que existe desde a década de 90 e é muito mal implementada ainda. Lei do acompanhante, licença paternidade. Então, assim, existem várias coisas que poderiam ser feitas nas escolas para a gente poder debater paternidades e masculinidades dentro das escolas, sabe? Nas EMFs, nos ensinos médios. Então, acho que existem políticas públicas, né? Precisa de políticas públicas, precisa de organização da sociedade civil e precisa do apoio da iniciativa privada, assim. Eu acho que é esse para a gente conseguir, como você falou, construir uma sociedade mais cuidadora, sabe? É verdade, é um trabalho coletivo, né, que tem várias frentes, né? Mas eu acho que esse debate ele serve como um passo para a gente começar a pensar, e quanto mais pessoas se sensibilizarem com isso e pensarem assim, a gente vai caminhando e exigindo outras posturas, inclusive públicas. Uhum. Eu como terapeuta, enfim, quem lidar diretamente com homens, com grupos de homens, mas também de forma individual, eu gosto de fazer algumas provocações também em relação, por exemplo, à coragem, né? Que é uma característica que nós homens, né, nos orgulhamos, né, somos corajosos, nós vamos para a guerra, nós fazemos isso, né? A coragem, né? Se você é um homem que não é corajoso, que tipo de homem é você? E aí eu questiono muitas vezes quanto nós temos coragem para questionar outros homens, né? Quando a gente está dentro do nosso grupinho de amizades, quando a gente está na nossa quarta-feira de futebol, quando a gente está em lugares masculinos, vamos dizer assim, ou que homens, né, ocupam, qual é a minha coragem de questionar esses amigos? Qual é a minha coragem? E aí questionar, quando eu falo questionar, não entendam aqui como impor, porque senão a gente está colocando mais uma vez o autoritarismo, né? Mas o questionamento. Quando alguém me fala, por exemplo, Thiago, pô, hoje você está de babá dos seus filhos? Eu falo, nossa, não, eu estou de pai. Por que babá? O que você quer dizer com isso? E sério, mas quando você faz quando você se policia, porque eu acho que são duas coisas importantes, né? O policiamento de nós, homens, porque é necessário diariamente a todo momento, porque a gente foi forjado nessa estrutura que nos impõe e que a gente acaba replicando inconscientemente muitas coisas, né? E, então, é um autopoliciamento, mas também a coragem para questionar o que está posto, o que está dado e as pessoas que compõem a minha vida, no meu dia a dia. Porque são essas reflexões, esses questionamentos que vão fazer com que outros homens também despertem para isso. E esse despertar não vai ser de um dia para o outro. Porque existem muitos homens que moram nessa caixa do homem que não querem sair de jeito nenhum. Que a gente até fala, né, Leandro, os caras, a fragilidade, a masculinidade frágil é esse cara que quer morar nessa caixa, na verdade. Porque se ele sair dessa caixa, ele fica desesperado. Ele fica, meu Deus, como assim? Não posso, eu tenho que ficar aqui. E aí vai enrijecendo e quebra. Porque tudo que é muito duro quebra. Uma hora quebra. Então, quando a gente olha aquela música do Titãs, né, que o cara fala, eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais, ter até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. É sobre isso também. É sobre o que nós vamos pensar lá no final da nossa vida. Porque quando a gente pergunta, já fizeram algumas pesquisas relacionadas a homens, a pessoas, mas também a homens que estavam à beira da morte, os principais arrependimentos eram vinculados a vínculo, a sentimentos, ao que eles deixaram de fazer com as pessoas. Então, vamos esperar até a gente chegar na nossa morte para a gente se arrepender
enquanto a gente pode fazer uma série de coisas agora e de deixar um legado, porque é isso que a gente está falando aqui também, de legado. Qual é o legado que eu quero deixar para mim, para minha família, mas para a sociedade? Então, pensando nisso, é necessário coragem para questionar. Às vezes, para questionar um líder da minha empresa, para questionar um gerente, né? Então, enfim, veio isso. E antes de só finalizar, eu quero deixar aqui um abraço aqui. Sinta-se fortemente abraçado. A sua história me tocou muito, meu amigo. Sempre que eu me deparo com histórias relacionadas ao luto, assim, eu sempre fico muito reflexivo, assim, porque é impressionante como a gente não sabe lidar com o luto, né? E quando eu falo a gente nós homens também. Porque se a gente está vindo de um lugar onde existe uma grande dificuldade de reconhecer e nomear sentimentos, a paternidade ela pode ser justamente o desconforto de lidar com esse luto e com esse conjunto de sentimentos que pertencem ao luto. E vejam aqui, o luto não somente de morte e morrida, mas o luto das coisas que a gente perde ao longo da nossa vida, e a paternidade nos apresenta o luto diariamente, da minha liberdade, da minha autonomia, da minha produtividade, do meu relacionamento, do surf, que eu gostaria de estar surfando e não vou. E como que eu lido com isso? E não saber lidar com esse luto, ou não conversar com esse luto, ou não expor, ou não manifestar esse luto, assim como foi manifestado aqui, é algo patológico socialmente, que pode desencadear uma série de problemas que já está desencadeando, que desencadeia no nosso dia a dia. Porque um abandono paterno, ele está relacionado ao luto, porque ele está relacionado ao medo de perder, ao medo de perder a minha autonomia, ao medo de perder a minha vida. Eu vou ser pai, a minha vida acabou. É o pensamento comum de muitos homens. As mulheres talvez não manifestem tanto isso porque elas serão culpadas, né? Que tipo de mulher é você que não quer ser mãe? Mas o homem é autorizado ainda a pensar assim. Então, enfim, era isso que eu queria falar assim, sobre o luto, porque sempre que eu ouço algo sobre o luto, me toca muito, e eu desejo que a gente não tenha que sentir uma dor tão forte como foi a sua, para que a gente desperte para as coisas mais essenciais das nossas vidas. A gente não precisa chegar nesse lugar. Não é necessário a gente chegar nesse lugar dessa dor tão forte. Eu queria passar nessa tela e queria te abraçar, meu amigo, porque eu não consigo alcançar o que você vivenciou. Mas o meu desejo é para que a gente não tenha que chegar nesse lugar para se dar conta das coisas básicas da vida, que é o afeto, que é o cuidado, o vínculo. O bebê, tanto faz para ele se ele vai dormir numa caixinha de sapato ou num carrinho da McLaren. O que importa para ele é o cuidado e quem cuida. Então, obrigado, gente, por estar aqui compartilhando essa manhã com vocês aqui. Quer falar um pouco, Sérgio? Eu sempre fico pensando assim, a questão do luto, né? Cada pessoa tem o seu tempo de luto, né? Em 2001, eu perdi aliás, assim, de 2000 a 2003, eu perdi todos os avós, eu perdi o pai e perdi a esposa. Cada pessoa, eu acho que ela tem o seu tempo de luto, né? Tempo de luto. Eu tive o meu, e foi perto do comum, foi rápido. A minha mãe, ela está enlutada até hoje, então ela está de 2001, quando eu perdi meu pai, até hoje, ela está enlutada. A gente tem que respeitar isso daí, né? Eu recebi algumas, não críticas, né? Mas assim, poxa, você era tão apaixonado pela sua esposa e de repente você já se casou tão rápido, né? Isso dentro da minha cabeça já estava muito bem formulado, assim, não formulado, mas eu não tinha problema nenhum. Eu cuidei da Marisa do primeiro dia, lá quando eu era ainda
88, que eu namorava, eu tive o primeiro câncer, depois os outros dois, então, assim, eu tinha feito tudo que era possível para ela. Para mim, assim, é um começo, um meio, e eu terminei um ciclo. E isso ficou bem claro para mim. Encerrou um ciclo, né? Então, assim, eu não tive nenhum trauma depois, não. E isso causou muita estranheza, porque todo mundo via a gente como um casal super apaixonado. E, de repente, o Sérgio já, sabe, no outro ano já estava namorando, já casou. Então, é isso, assim, o tempo do luto, né, de cada um. Isso é uma coisa que tem que ser respeitada, gente. Mas, obrigado. Eu vou fazer aqui uma última pergunta, a gente tem aí uns minutinhos restantes, do Ricardo Mendonça, também participante da comissão. Ele pergunta assim: os palestrantes podem comentar um pouco sobre o papel, desafios da paternidade frente a crianças LGBT+. Eu posso me arriscar? Eu vou contar. Agora, quando foi o dia do orgulho gay, acho que foi agora agosto, né? Acho que é agosto. A minha filha Beatriz, de 14 anos, ela veio: papai, preciso conversar com você. Fala, filho. Então, papai, eu sou bissexual. E aí foi, então, eu ainda, claro, maior apoio e tal, mas é uma coisa que eu estou aprendendo muito com a Beatriz, né? E é ela que me atualiza essas coisas, né? Das letrinhas, né? Porque eu sou daquela geração de meia-meia, então eu ainda confundo muita coisa de gênero, essas coisas todas. Mas eu queria só colocar isso, o doutor Ricardo que perguntou, né? Eu estou aprendendo também, vou aprender daqui para frente, porque para mim é uma coisa que aconteceu há um mês, né? Mas, assim, o meu total apoio à Beatriz, enfim, é isso. Eu tem uma frase que o Bruno Vilas Boas, que é um cara que eu gosto muito, ele tem um perfil no Instagram chamado Papai Flix. E ele palestrou ano passado no PAI, né, os desafios das paternidades atuais, esse evento que eu produzo. E ele falou uma frase que me marcou muito. Eu acho que cabe muito aqui para isso que a gente está falando. Ele falou assim: Tiago, minto, ele não falou Tiago, ele estava falando para as pessoas. Ele falou: nós não precisamos criar nosso filho para a diversidade. Nós temos que criar nossos filhos na diversidade. Aquela frase mudou tudo para mim. Porque é isso. Quanto mais a gente tentar explicar as coisas que são postas ou que faz parte de uma forma natural das vidas das pessoas através da nossa lente julgadora e limitada, mais difícil será. Agora, quanto mais nós vivenciarmos na diversidade, criarmos nossos filhos na diversidade, mais fácil será para ele entender o mundo. Porque ele vai entender o mundo a partir da sua própria experiência. Claro, a gente de mãos dadas, né? Obviamente de mãos dadas, mas essa frase, para mim, ela me marcou muito, porque ela pauta a forma como eu olho para minha filha nesse mundo. Quando eu saio na rua, eu faço questão de que ela esteja em lugares diversos. Porque a gente tem a ideia que nós vamos educar os nossos filhos sozinhos. E isso é uma das coisas, das maiores ilusões de pais e mães, de pais, é que nós educamos os nossos filhos. E que toda a educação dos nossos filhos vem de casa. Não é verdade, meus amigos. O mundo está aí educando. É a escola, é a televisão, é o celular, são as pessoas. Ela colocou o pé para fora de casa, ela já está vendo um monte de símbolos. E isso está impactando, ela está aprendendo. Então, eu acho que, na verdade, nós pais, precisamos muito mais aprendermos antes de querer ensinarmos. Porque assim como bem, né, você está aprendendo agora sobre isso, como que a gente vai ensinar o que é certo e errado, né, se essa é uma decisão certa e errada, se a gente não sabe nada disso. Eu não sei nada de um monte de coisas. Diversidade, né? Exato, né? Então eu preciso estar aonde? Eu preciso estar num ambiente de diversidade. Eu preciso conviver com pessoas pretas, gordas, magras, cadeirantes,
homens trans, pessoas trans, toda essa diversidade, essas cores, porque são essas cores que vão compor a vida dessas pessoas, das nossas vidas. E elas estão aí. Né? Não existe só azul e rosa, como já foi dito. Existe, né, milhares de cores. E quanto mais cores nós conhecermos, quanto mais cores provavelmente a minha filha conhecer, maior opção ela vai ter, inclusive, de se reconhecer nesse mundo diverso. Então, eu acredito muito nisso. Né? Mais do que a gente ditar o que é certo e errado, é a gente dar as mãos para os nossos filhos e ir para esse mundo diverso. Porque se ela estiver segura, ela vai fazer isso que a sua filha fez, meu amigo, de te abrir, né? De falar com você. E eu acho que é isso que a gente tem que criar, semear dentro dos nossos lares. É essa ponte, é esse canal, que independente da orientação, ou da configuração, ou do gênero, de qualquer outra coisa, esse vínculo, essa confiança é o que vai dar segurança para ela tomar as suas escolhas. E não o que eu estou dizendo, mas sim o que nós construímos. Porque se eu sou uma pessoa trans, se eu sou bi, cara, eu tenho um pai, eu tenho minha mãe que vão me apoiar em tudo, a gente está encorajando ela a lidar com qualquer tipo de problema. Né? Então, eu acredito, essa frase do Bruno mudou assim, na verdade, explodiu a minha cabeça, né? Falou, nossa, é isso, a gente não precisa de muita coisa, né? É conviver na diversidade. Eu nem tenho o que dizer, né? Depois da fala do Sérgio e do Thiago, eu só assino embaixo, só. Acho que é isso. Eu acho que é respeitar toda forma de amor. Eu não consigo imaginar uma expressão de amor que seja negativa. E a gente tomar cuidado, que o que a gente não entende, a gente normalmente condena e tem medo. Então, se a gente superar e só buscar entender, sabe assim? Perguntar. Eu acho que isso já é um grande passo, que eu acho que é o que o Sérgio fez. Né, se colocar à disposição de aprender, que é o que eu faço, que é o que o Thiago faz, que na verdade que é o que todos nós devemos fazer, porque é isso, né? Tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, né? Quando nasce uma criança, nasce um professor. Você ensina aprendendo e aprende ensinando. Então, assim, pode acreditar que você vai aprender muito com os nossos filhos. Bem, vamos partir aqui para o encerramento. Eu queria ler um elogio do Cleuton Caixeta Ferreira. Ele parabeniza a IMAG por trazer esse tema e por dar essa oportunidade aos servidores do TRF, Justiça Federal, de ouvir pessoas tão inspiradoras. A percepção de não estar sozinho nessa caminhada é muito importante. Mais importante ainda é ter a consciência que o caminho é longo e árduo, mas pode ser muito bonito. Eu agradeço assim, de todo o coração ao Leandro, ao Thiago, ao Sérgio. A gente sente que as pessoas, né, assim, o quanto inteiros vocês estavam aqui nesse momento e o quanto deram de si mesmo para todos nós. Tenho certeza que isso pode ter sido a fagulha de transformação nas pessoas que estão nos ouvindo. O caminho de palestrar é um caminho também longo, né? A gente vai provocando, até que numa determinada hora as coisas se transformam, né? Então, eu torço para que realmente a gente caminhe para uma sociedade de mais respeito e mais amorosa, em que a gente possa ter realmente um cuidado maior com o outro, em que as funções sejam mais divididas e que a gente possa viver em paz. Vou convidar todos a seguirem amanhã no nosso webinário. Amanhã nós temos o tema Paternidades Múltiplas. A mesa vai ser presidida pela desembargadora Terezinha Caserta, e nós vamos ter como palestrantes o senador Fabiano Contarato, César Santana e Ismael dos Anjos. Então, preparem os corações, que amanhã continuamos. Agradeço também aos nossos inscritos e as pessoas que nos ouviram, que também dedicaram tempo e tiveram presentes nos fornecendo comentários e perguntas. Muito boa tarde a todos e muito obrigada, Leandro, muito obrigada, Thiago, muito obrigada, Sérgio. Até uma próxima. Obrigado, gente. Valeu.